Soberano Deus, eterno Pai, te louvamos, te glorificamos, Senhor, por tudo que o Senhor és. Muito obrigado, Senhor, por esse momento estar na tua casa, junto com meus irmãos, para te adorar, para te glorificar, que você é digno. Toda a honra, toda a glória é dada a ti, Senhor. Seu Espírito Santo continue guiando esse culto, que é para a tua adoração, Pai. É isso que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu convido a todos os irmãos a se pôr de pé, aqueles que puderem, para ler a palavra em referência ao Senhor. Sei de Salmos, de número 146. Amém? Aleluia. Louvai a minha alma ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores a meu Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipes nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nascem, nesse mesmo dia, perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurados aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. Ó Senhor, liberta os encarcerados. Ó Senhor, abre os olhos aos cegos. Ó Senhor, levanta os abatidos. Ó Senhor, ama os justos. Ó Senhor, guarda o peregrino e ampara os órfãos. E a viúva, porém, transtorna o caminho dos ímpios. Ó Senhor, reina para sempre o teu Deus, ó Sião. Reina de geração em geração. Aleluia. Amém? Vamos cantar agora louvar a Deus com um cântico.
Amém, irmãos. Deus é soberano sobre nossas vidas. Pedir para o pastor Kelly fazer uma oração de adoração ao nosso Deus. Amém? Agora vamos ouvir a palavra de Deus. Convido o pastor Denis para estar ministrando. Boa noite a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja presente na nossa vida. Amém, queridos. Peço a você que abra sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 4. Nós continuaremos as nossas meditações com o tema Uma Igreja que Ora. Vamos olhar para essa oração da igreja primitiva. Atos capítulo 4, a partir do versículo 23, eu peço que você acompanhe a leitura. Atos capítulo 4, versículo 23, a palavra do Senhor nos diz assim: Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isso, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, com os gentios e a gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciaram a palavra de Deus. Senhor, nós te agradecemos por essa noite, Deus. Te agradecemos por nos reunir aqui para orarmos juntos, para clamar ao Senhor, para reconhecer que o Senhor é soberano sobre a nossa vida, Senhor. Obrigado, Senhor. Concede-nos cada vez mais conhecimento do Senhor mesmo, Senhor Deus. Que a nossa igreja seja uma igreja que ora, uma igreja que busca o Senhor, uma igreja que reconhece o Senhor, uma igreja, Senhor Deus, que quer viver a sua vida cristã, Senhor Deus, de maneira sadia, sábia, testemunhando, demonstrando, Senhor Deus, esse mundo à luz de Cristo. Ajuda-nos, Senhor Deus, nós te pedimos. Carecemos da iluminação do Teu Espírito para entendermos esse texto, Senhor Deus, e vivemos de acordo com a Tua palavra. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Nós estamos aqui na oração da igreja primitiva. Oração essa que acontece logo após o Pedro e João serem presos, e o desejo dos sacerdotes e dos principais era fazer mal a esses apóstolos. Acontece que eles viram que a multidão seguia de alguma forma o que eles estavam dizendo. Isso está relatado no capítulo 4, anteriormente ao versículo 23. Mas eles deram uma ordem para Pedro e João.
Isso aconteceu logo depois do milagre que Pedro já havia efetuado. No versículo 18, eles disseram, chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João lhe responderam, julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar, por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em quem se operara essa cura milagrosa. Então nós vimos na semana passada que eles queriam açoitar, fazer mal para Pedro e João, mas o povo viu que através daquele discípulo do Senhor o milagre foi efetuado. Lembra que ele queria uma esmola, mas Pedro disse a ele que eles não tinham esmola, mas o que eles tinham era a palavra do Senhor, é falar sobre o Senhor. E em nome de Jesus, aquele homem que há mais de 40 anos, como diz o versículo 22, tinha aquela enfermidade e foi curado. Acontece que tudo isso estava sucedendo a esses apóstolos. A primeira decisão daqueles homens, e foi a nossa primeira evidência que olhamos, foi a vida em comunhão. O desejo de Pedro e de João, após aquela cura ser efetuada, não foi de serem reconhecidos pela multidão. Não foi de serem aqueles que curam e estão em evidência. Pelo contrário, ele sempre frisava que era em nome de Jesus que aquilo estava acontecendo. Mas diante daquela prisão, diante daquele questionamento, diante daquela início de uma perseguição daqueles homens, não é à toa que eles queriam ameaçar para não pregar em nome de Jesus, esses homens, Pedro e João, decidem se encontrar com a igreja. Então, nós vimos que a primeira evidência de uma igreja que ora é uma igreja que vive em comunhão. Há algumas marcas ali. A primeira delas foi que os discípulos procuravam os irmãos para contar quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Então nós vimos lá que no versículo 23, a primeira decisão daqueles irmãos foi: vamos falar com os nossos irmãos. Vamos falar com os nossos irmãos e contar para eles que nós fomos presos. E eles queriam fazer mal a nós. Acontece que a gente falou sobre Jesus. Tivemos a oportunidade de falar para eles. Até nós falamos sobre Jesus, que foi essa pedra rejeitada. E eles com o coração endurecido, queriam ainda continuavam a falar mal para nós. A multidão estava crendo, a multidão começou a glorificar o Senhor diante daquele feito, porque o homem foi curado. Estou imaginando o relato de Pedro, a igreja reunida. Por que aquele homem foi curado? E ele foi curado em nome de Jesus. Só que, irmãos, eles queriam fazer mal para nós. Mas eles viram que a multidão não deixava, porque o milagre foi efetuado em nome de Jesus. Então, o fato de nós estarmos aqui, ilesos, contando para vocês essa história, é motivo da gente agradecer a Deus. A primeira decisão de Pedro e João vamos contar para os irmãos. Contar para os irmãos que Deus está nos dando livramento. Essa é a marca de uma igreja que vive em comunhão, né? Irmãos, tem comunhão com os irmãos. Essa é uma marca de uma igreja que ora verdadeiramente, porque eles estão unânimes, e foi essa palavra que nós vimos aparecer aqui. Que a uma voz, eles passam a adorar a Deus unânimes. Não tinham pensamentos contrários entre eles. Essa é uma outra marca de uma igreja que ora. Ela vive em comunhão, irmãos procuram irmãos, eles compartilham de vida, foi isso que eles fizeram, não é? E eles andam num só pensamento, unânimes, irmãos. Diz lá no versículo 24, que eles, ouvindo o que? Esse compartilhar dessa experiência de Pedro e João. Eles ouvindo isso, unânimes, eles levantam a voz a Deus. Unânimes, aqueles irmãos louvam, aqueles irmãos oram, aqueles irmãos se ajuntam
para adorar a Deus. Por isso que eu disse aos irmãos, e eu tenho dito isso constantemente, nós devemos lutar com qualquer resquício de divisão. Divisão não faz bem para a igreja, divisão não faz bem para o reino de Deus. Divisão só faz o mal. Creio eu, fielmente, que é uma das estratégias de Satanás. É causar divisão no meio da igreja. E nós, eu e você, devemos lutar contra isso. Devemos lutar ferrenhamente. Não podemos deixar. Porque aqui, esses irmãos, no mesmo pensamento, eles vão levantar a voz a Deus. Aqueles irmãos entenderam, Pedro e João foram curados. Desculpa, irmãos. Pedro e João foram livres daqueles principais. Eles efetuaram a cura em nome de Jesus. Eles falaram para não pregar em nome de Jesus. Mas esses irmãos estão aqui, porque a multidão foi um empecilho que Deus, e nós vamos entender que eles realmente entendiam que era Deus mesmo quem promoveu tudo isso. Aquela multidão foi um impedimento de Deus para que não fizesse mal para Pedro e João. Por isso que eles estão aqui. Então nós estamos caminhando no mesmo pensamento. No mesmo pensamento. Nós entendemos a fé assim. Nós entendemos a fé dessa forma. E hoje nós vamos meditar numa outra marca, evidência. Na verdade, nós estamos vendo as evidências, né, de uma igreja que ora. Então a primeira evidência é essa igreja vive em comunhão. A segunda evidência é que essa igreja crê na sã doutrina. Eles têm o mesmo pensamento de unânimes louvarem ao Senhor. E como eles vão louvar ao Senhor? Como eles vão unanimemente levantar a voz ao Senhor? Olha o início da oração. Olha o que aqueles irmãos estão dizendo. Irmãos, eles iniciam dizendo: Tu, soberano Senhor. A uma só voz, aqueles irmãos estão dizendo algo muito importante. No nosso português, aparece Senhor. Em outras traduções, né, aliás, outras passagens, a palavra Senhor também aparece. Inclusive, na sequência, aí no versículo 26, está aparecendo de novo a palavra Senhor, se você prestar atenção. Mas é interessante que a palavra Senhor do versículo 24, no original, ela é diferente da que aparece no versículo 26. No versículo 24, que é o versículo hoje da nossa meditação, é como se está dizendo literalmente aqui: ó Deus, a uma só voz, né? Tu, soberano déspota. Essa é a palavra no original. E a ideia de déspota é aquele que é absoluto, é aquele que é soberano sobre tudo, aquele que é verdadeiramente o Senhor sobre todas as coisas. É assim que a igreja começa a orar. Então, de novo, vamos voltar um pouquinho. Aqueles irmãos chegam com aquele relato: um homem foi curado. Foi curado em nome de Jesus. Ele estava lá há muito tempo, as pessoas levavam lá. Ele estava pedindo esmola. Mas eles pediram para nós esmola, nós não tínhamos esmola, mas uma coisa nós tínhamos. E nós falamos do Senhor. E em nome do Senhor ele foi curado. Então, queridos, aquele livramento que Deus nos deu foi promovido verdadeiramente pelo Senhor. Verdadeiramente foi o Senhor quem promoveu esse livramento. Quando os irmãos vão levantar a voz para orar, ele fala: Tu, Senhor, que é soberano, absoluto, é aquele que está no controle de todas as coisas. Do Senhor nada foge, nenhuma autoridade pode ser maior que o Senhor. O Senhor está no controle de todas as coisas. Nenhuma enfermidade tem poder como o Senhor. Por isso que tu, Senhor, é soberano. Por isso que o Senhor é absoluto. Irmãos, na continuidade das nossas meditações, nós vamos olhar que os irmãos, eles não estavam pedindo livramento. Isso é importante identificar na primeira oração dos irmãos. Eles estavam pedindo coragem para pregar. Não era livramento que eles pediram. Interessante isso. Sabendo que os principais sacerdotes foram, né, contra os discípulos, queriam fazer mal aos apóstolos, eles não pedem livramento. Eles pedem coragem para pregar. Essa é a marca dessa oração. Então, uma igreja que ora é uma igreja que crê na sã doutrina. Começa pelo primeiro passo, entendendo quem é Deus. Meu desejo para a nossa igreja, queridos, é que a gente caminhe teologicamente sadios.
E a ideia da teologia é o estudo, né? É o conhecimento do próprio Deus. Nós precisamos ser teologicamente sadios. Um dos exemplos aqui, utilizando desse momento de Pedro e João, Deus é soberano até para livrar daqueles que querem nos fazer mal. Deus é soberano até para utilizar uma multidão para intimidar aqueles que querem fazer mal. A barreira se torna a multidão. Deus é poderoso, através de nós, mudar a vida de pessoas, como foi daquele coxo. Então, irmãos, era assim que orava a igreja primitiva. A primeira coisa, eles creem numa sã doutrina. Isso é fundamental para nós, porque senão as nossas orações passam a ser banhadas de pedidos aos quais Jesus não responde, que o próprio Deus não ouve e o próprio Espírito nem intercede, porque são pedidos imaturos. Por isso que nós precisamos amadurecer até no que nós pedimos, na maneira como nós vemos as coisas, as circunstâncias, as situações, o nosso país, nossa família, nossos relacionamentos. Nós precisamos enxergar que Deus é soberano. Então, se Deus permitiu que aquele homem fosse curado, amém por isso. Permitiu que Pedro e João pregassem aquelas pessoas, amém por isso. Essa é a soberania de Deus. Permitiu que eles fossem ameaçados pelos principais sacerdotes, amém por isso. Permitiu que eles fossem livres, amém por isso. Essa é a ideia de soberano Senhor. Essa é a ideia daquele que tem o controle absoluto sobre tudo. A minha questão é, nós cremos dessa forma? Rapidamente, nós falamos que Deus é poderoso, que Deus pode todas as coisas, mas, quando você fala mas, aí você mesmo coloca em dúvida se Deus é poderoso para mudar a tal circunstância. Você vê uma pessoa que tem um coração extremamente duro, você fala assim, olha, eu falei de Jesus para essa pessoa, mas olha, essa pessoa com o coração muito duro, essa daí não tem jeito. Peraí, quem tem o coração mais duro a ponto de Deus não poder quebrá-lo? Alguém? Se as principais autoridades lá não conseguiram prender aqueles discípulos, e quando prenderam a Pedro, ele foi livre pelo Senhor. Mais para frente vai aparecer isso no livro de Atos. Quantas vezes quiseram fazer mal para o apóstolo Paulo? E tudo aconteceu segundo a permissão de Deus. É o que o versículo 29 vai dizer. Para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Nada foge do controle de Deus, queridos. Nada foge do controle de Deus. As aparentes coisas ruins que acontecem na nossa vida, nós devemos refletir se às vezes consequência do pecado. Pode ser consequência do pecado. Pode ser ataques do próprio Satanás. Pode ser uma coisa, nem outra. Pode ser uma aprovação de Deus também. Nós não sabemos. Independente de qual questão de qual dessas você vai crer, nenhuma delas fugiu do controle de Deus. Os irmãos iniciam orando dessa forma. Está vendo, irmãos? Por isso que no reino de Deus nós entendemos que não há estrelas. Há servos efetuando seus papéis. Servos fazendo aquilo que Deus designou para que eles fizessem. E ponto. Faça com excelência o papel que Deus lhe deixou para fazer. E ponto. Toda honra, toda glória deve ser dada ao soberano Senhor. Porque se Deus moveu dessa forma, foi porque Ele predeterminou que fosse dessa forma. Ele quis que fosse dessa forma. A igreja primitiva entendia isso. Essa é uma marca de uma igreja que ora teologicamente correta. De maneira correta. É uma igreja que crê de uma maneira correta.
isso é importante. Ele me chamou muita atenção, né? O termo Senhor ser diferente logo no início aqui, né? Essa ideia de ser absoluto, essa ideia de ter controle sobre tudo. Esse é o Senhor. E aí, na oração deles, é o que eles dizem, queridos. Tu, soberano, absoluto, Senhor sobre todas as coisas, o Senhor que fez o céu, o Senhor que fez o mar, o Senhor que fez tudo o que neles há. O Senhor é tão poderoso que esses que estão perseguindo os seus apóstolos foram criaturas tuas, Senhor. O Senhor é tão poderoso que aquele homem que estava com aquela enfermidade, ele tem aquela enfermidade e foi curado segundo a vontade do Senhor. O Senhor mudou um quadro de 40 anos. O Senhor mudou, segundo o teu poder. O Senhor utilizou Pedro. Lembra-se de Pedro? Pedro que logo após a crucificação voltou para pescar. Pedro voltou para pescar. O Senhor Jesus foi atrás de Pedro e fala: apacenta as minhas ovelhas. Tu me amas? Pergunta para ele 3 vezes. Este Pedro, juntamente com João, que estava ouvindo o Senhor Jesus falar com eles e dizendo que ele vai descer sobre eles o Espírito Santo. Então eles aguardem. Esse mesmo Pedro e João que perguntaram para o Senhor: Senhor, é o tempo agora de restaurar o reino? O Senhor Jesus falou: não compete a vós saber o tempo e a época, mas a vocês compete algo: ser testemunha. Olha só, queridos. Interessante que Pedro vai entender isso, né? Ele vai entender isso. E ele vai passar a se alegrar por sofrer por Cristo. Alguém que, quando Jesus estava sendo crucificado, negou o Senhor Jesus. Lembra-se disso? Esse Pedro. Então, quando os irmãos falam assim: olha, Senhor, o Senhor é soberano, a ênfase não estava em Pedro, a ênfase não estava em João, a ênfase não estava nem no milagre. A ênfase estava em Deus que faz todas essas coisas. Deus que cria céu e mar e terra. Deus que é criador de tudo que há. Então, Senhor, se o Senhor mudou esse quadro, é só uma demonstração do teu poder. Te louvamos por isso. Irmãos, essa outra evidência dessa igreja que ora, ela ora de maneira sábia, que ela fala: isso está nos propósitos do Senhor. Por exemplo, está no propósito do Senhor a salvação de pessoas? Sim ou não? Sim. Não é à toa que a igreja está aqui ainda. A igreja foi arrebatada, né? Isso é um outro momento. Mas enquanto a igreja está aqui de porta aberta, os eleitos estão aí para serem encontrados. Então, o propósito do Senhor é salvar pessoas. O propósito do Senhor transformar a vida de pessoas através da tua palavra. Esse é o propósito do Senhor. O Senhor fez assim. O Senhor criou todas essas coisas. Então, quando nós oramos, nós pensamos: Senhor, o Senhor é criador de todas as coisas. Então, aquela pessoa que está me fazendo mal, ela está no controle do Senhor. Eu peço ao Senhor: transforme o coração dessa pessoa e utilize esse mal que ela está fazendo para que ela chegue até o conhecimento de Cristo. Já parou por orar dessa forma? Ué, o Senhor não é soberano sobre todas as coisas? Senhor, nós estamos com essa questão. Nós fizemos tudo o que a nossa mão podia fazer. Olhando o caso de Pedro e João, nós pregamos, nós falamos em nome do Senhor, aquele homem foi curado, e agora nós estamos sendo ameaçados. A questão que eles disseram: para não pregar em nome de Jesus. Como é que nós não vamos pregar em nome de Jesus? Compete a nós obedecer a Deus. O nosso papel é fazer isso daí. Então eles ameaçaram, mas não soltaram. Não teve como castigar a gente. Por quê? Porque o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Porque Ele fez todas as coisas. Ele continua fazendo todas as coisas. A igreja não é nossa, queridos. A igreja é de Deus. O reino é de Deus. O plano é de Deus. Às vezes há homens e mulheres vaidosos que acham que têm algum poder, mas não tem. Não tem. Quando se acham assim, eles não têm uma teologia sadia. Eles oram de maneira incorreta. Eu já disse a você que, infelizmente, no nosso contexto evangélico, muitas vezes o Senhor parece um Papai Noel. E se eu me comportar bem, aí Ele me dá coisas, né?
Só que é interessante que parece que Deus nem o Papai Noel é. Porque o Papai Noel não dá coisas se não se comportar. Agora Deus não, Deus eu determino que ele me dê. Nem o Papai Noel ele é. O Papai Noel ainda fala assim, não, se você não comportou bem, você não vai ganhar. Deus não, Deus tem que me dar. Aliás, eu sou filho de Deus, então ele tem que me conceder. Aí meio que oram de maneira assim, imatura, infantil, achando que está no controle de Deus. E quem é o soberano na história? Quem é o soberano? Eu prefiro ficar com as escrituras, irmãos. Eu prefiro entender que Deus é soberano. Foi Ele quem criou. Ele quem tem o controle. Ele quem tem o poder. Por isso que, para nós, isso deve trazer para nós alegria ao orarmos. Eu fiquei imaginando, estudando esse texto, como é que foi que aqueles irmãos estavam orando. Eu acho que dificilmente eles estavam, Tu, Senhor, soberano. Olha, Senhor Deus que fez o céu, fez a terra. Está aqui nesses conclaves, né? O Senhor que fez o mar. Não acredito nisso, queridos. O Senhor é soberano. Nós te louvamos por isso, Senhor. O Senhor que fez todas as coisas. O Senhor que fez o mar, o Senhor que fez a terra e tudo que nela habita foi o Senhor quem fez. Olha isso, queridos. Que oração maravilhosa. Essa é a oração daqueles irmãos. Então, uma igreja que ora é uma igreja que crê na sã doutrina. Tem uma teologia sadia. Eles são sadios na forma que creem. Então, eles têm uma visão sadia acerca de Deus, que Deus é soberano sobre todas as coisas, né? E eles creem em outra coisa, queridos. Eles creem na palavra. Olha o que está na oração daqueles irmãos. O Senhor que fez o céu, a terra, o mar, tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os seis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Que citação eles estão fazendo aqui? Salmo capítulo 2, abra comigo. Salmo capítulo 2. Salmo capítulo 2, verso 1. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os seis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te direi. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as cegerás e as despedaçarás com vaso de oleiro. Agora, pois, ó rei, sede prudentes, deitai-vos a divertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que não se irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurado todos os que nele se refugiam. O que estava na mente daqueles irmãos ao citarem o Salmo 2? O Salmo 2 é um salmo, alguns creem fielmente que é um salmo de coroação, né? De um rei, né? Inclusive a citação que Deus escreveu por Deus deu essa palavra através do servo Davi. É interessante, né? Coloca Davi como servo. E Davi foi um rei, né?
Por quê? Porque esse é um dos salmos chamados de salmos messiânicos. É um salmo que vai remeter a Cristo. Pode ver, tu és meu filho amado, eu hoje te gerei. Onde foi dito isso? Lembra-se? Quem disse isso? O próprio Deus diz para Jesus Cristo. Então, na mente daqueles irmãos, ao orarem, estava a palavra de Deus. Você, Senhor, o Senhor que fez todas as coisas, o Senhor que é absoluto, soberano sobre tudo, o Senhor que tem o controle, o Senhor que deixou escrito sobre o seu rei. E depois eles vão falar sobre Jesus. E eles vão dizer que Herodes, Pôncio Pilatos não reconheciam Jesus. Olha que, irmãos, que oração. Que oração. Eu não estou dizendo que você precisa usar termos teológicos na sua oração, termos técnicos, né? E fica difícil de entender. Não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo que você enxergue, né, nesse nosso pensamento hoje de que uma igreja que ora é uma igreja que crê numa sã doutrina, é que ela entende para quem ela está orando, com quem ela está, para quem ela está pedindo, para quem você está dirigindo essas palavras que você está orando. A igreja primitiva entendeu rapidamente que Deus é aquele que é soberano. Nós olhamos há pouco tempo, né? Nós fizemos a reflexão na oração do Pai Nosso. Como Jesus diz para iniciarmos a oração? Iniciar orando ao Pai que é nosso, aquele ao qual nós desfrutamos de intimidade. Pai Nosso que estás no céu. Então, assim, a igreja primitiva passa a orar e fala assim: esse Deus soberano que criou todas as coisas, esse Deus soberano que inspirou pelo seu Espírito Santo o Salmo 2. Salmo que nós cremos. Salmo que nós estamos vivendo. E é isso a continuidade do capítulo 4, daquela oração, queridos. Mas aqui nessa citação, ele cita somente os 2 versículos. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os seis da terra se levantam, os príncipes conspiram contra o Senhor, contra o seu ungido. Então, quando nós entendemos que há algo contra a igreja do Senhor, eles estão diretamente contra o Senhor. Lembra-se, Paulo, quando Jesus falou para ele: por que você me persegue? Mas não está perseguindo o Senhor Jesus, ele já estava à direita de Deus. Quem que Paulo estava perseguindo? A igreja. Então o Senhor Jesus falou assim: por que me persegues? Porque você está perseguindo a minha igreja. É isso que os irmãos da igreja primitiva já rapidamente já falaram: peraí, olha, os povos se levantam contra Jesus. Não é à toa que eles disseram para não pregar? Não pregue nesse nome. Não fale sobre Jesus. Eles estavam contra o Senhor Jesus. Irmãos, isso é uma igreja sadia. Uma igreja sábia para quem ele está orando. Você e eu não estamos orando para um Papai Noel. Não estamos esfregando uma lâmpada de Aladim para conseguir os nossos desejos. Nós precisamos entender, nós estamos orando àquele que tem poder para transformar vidas. Você crê que o Senhor pode acabar com todo esse mundo em questão de milésimos de segundo? Pensa nisso. Você crê que Deus criou o mundo mesmo em 6 dias e no 7º descansou? Você crê que você tinha um coração natural voltado a ir contra Deus? Mas o Senhor agiu de tanta misericórdia que hoje você o adora. Hoje, quando você canta que tu és soberano sobre a terra, sobre o céu, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. É verdade para você? É isso que a igreja primitiva estava revelando nessa oração. Uma igreja teologicamente sadia no que cria, queridos. Então o Salmo 2 estava dizendo que o rei, eles vão ter os inimigos, eles vão contra ao rei, eles vão conspirar, eles vão armar, eles vão se enfurecer.
É a marca deles. É a marca deles. E contra o ungido do Senhor. Notou que eles dizem isso na continuidade do versículo 25, né? Que disseste por intermédio do Espírito Santo. Eu já estou lendo o Atos capítulo 4, versículo 25. Por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam as coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Para a igreja primitiva, queridos, aquele Salmo 2 era a sua aplicação direta naquele momento em que o Pedro e João estavam vivendo. Aquela perseguição não era Pedro e João, além do que parecesse aquelas pessoas que se parassem, né, Pedro e João, não continuaria o evangelho, apesar que no pensamento delas era esse. A questão que a igreja estava orando dizendo: Senhor, é uma perseguição ao teu filho Jesus. Há uma perseguição, um levante, uma conspiração, o ir contra ao Rei dos Reis. Teologicamente, orando, levantando a voz ao Senhor, eles sabiam, isso tudo está acontecendo segundo o Senhor predeterminou. Olha isso, irmãos. Queridos, meu desejo é ser maduro dessa forma. Meu desejo é orar dessa forma. Meu desejo é entender a palavra de Deus dessa forma, compreender o Senhor dessa forma. Há uma expressão muito comum, dizer assim: o Senhor não cabe na nossa caixinha, e não cabe mesmo. Não há caixinha nossa que caiba ao Senhor. Mas o Senhor deixou revelada a sua palavra de quem Ele é. Deus é justo, irmãos. Então não adianta ficar querendo determinar alguma coisa para Deus. Quem somos nós? Nós somos um daqueles que foram criados, assim como o céu, o mar, a terra. Não temos poder para determinar nada, irmãos. Não temos esse poder. Somos infantis se oramos assim. Somos imaturos. Ou não conhecemos a Deus. Conhecer a Deus é orar dessa forma. Os irmãos eles tinham uma visão acerca de Deus, soberano. Eles criam na palavra de Deus. Então que eles falam que o Espírito Santo de Deus inspirou Davi a escrever. E esses irmãos tinham uma crença correta acerca de Cristo. Quem era Cristo? O Rei dos Reis. Aquele que os reis da terra se levantam. E é interessante como essa ideia de ecumenismo, essa ideia de que o mundo está amando a igreja do Senhor, isso nunca vai acontecer, queridos. Só vai haver um dia que o Senhor ajuntará a sua igreja e todos nós adoraremos a uma só voz. Novo céu e nova terra. Aí sim, adoraremos plenamente. Enquanto isso, vai acontecer esse levante contra o Rei dos Reis. E ele diz, né? Contra o Senhor e contra o seu Messias, contra aquele que foi prometido, ao qual morreu naquela cruz, ao qual Pedro e João estão pregando, ao qual em nome dele aquele homem foi curado. Isso é orar sabiamente, queridos. É saber quem é Deus, é conhecer cada vez mais o Senhor, é crer em sua palavra e compreender quem é o nosso Salvador, Jesus Cristo. Pense nisso quando você estiver orando. Como eu disse, para você trazer termos teológicos, é para você saber quem é Deus. Quem é Deus? A pessoa, a sua oração, você chega assim: Deus, o Senhor é soberano, converta tal pessoa, mas eu sei que tal pessoa não tem jeito. Como assim? Aí Deus está ouvindo a sua oração e fala assim: afirma, como assim? Você acabou de falar que eu sou o soberano, assim como a igreja primitiva. Mas essa pessoa não tem jeito? Como não tem jeito? Então, ou eu sou soberano, ou aquela pessoa é soberana. Senhor, muda essa circunstância aqui, mas eu sei, Senhor, que aqui é muito difícil. Aí Deus fala: peraí, você está crendo que eu sou soberano sobre todas as coisas? E aí essa situação você acha que não dá para ser transformada, porque essa situação é maior do que o meu poder, que criou todas as coisas.
Está vendo, queridos? Quando nós oramos, né, e falamos, Senhor Jesus, advoga essa causa. Senhor Jesus, né, eu sei que o Senhor intercede a minha oração. Então, Senhor, me perdoe quando às vezes eu sou tão falho, quando eu sou muitas vezes, Senhor Deus, incrédulo e não creio nesse teu poder, porque o Senhor é o Rei dos Reis. Essa é uma oração sábia, é uma oração de que você está entendendo quem você é e você está entendendo quem Jesus é. Queridos, uma igreja que ora é uma igreja que tem esse entendimento da fé. O meu desejo é que a gente caminhe assim, queridos, como igreja. A gente seja maduro. Sejamos levados pela meninice que é comum do homem natural. Da pequenez que é comum daquele homem carnal, daquela mulher carnal que no passado nós éramos. Hoje não. Hoje Deus nos deu a tua palavra para que nós cresçamos. A gente aprenda se o Senhor é soberano. Se eu cantei que Ele é tremendo, porque eu creio que Ele é tremendo. Se eu creio que Ele fez todas as coisas, Ele está no controle de todas as coisas. Espera aí, é esse Deus que eu estou orando. Esse Deus que eu estou orando. Nada foge do seu controle. Nada foge do seu poder. Não é à toa que Ele é absoluto. Se eu creio que Jesus me salvou e Jesus é o Rei dos Reis, Ele é o Rei sobre toda a autoridade que existe nesse mundo. Seja Satanás, seja autoridades dessa terra. Seja potestades que podem haver, que há, na verdade, né, contra o Senhor. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor dos Senhores. Onde eu tenho isso registrado? Aqui, na Bíblia, nas Escrituras. Por isso que eu creio nas Escrituras. Por isso que nós ouvimos domingo, né, sobre a veracidade das Escrituras. Se você crê, a Escritura é a palavra de Deus, ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Se você crê que ela é verdadeira, se você crê na veracidade dela, então sim, como eu vou orar de maneira madura? O que a Bíblia diz sobre isso? E não mais sermos levados por ventos de doutrina, não sejamos mais meninos nem meninas, cresçamos. Que oração maravilhosa dos irmãos queridos. Permitindo o Senhor, na continuidade do texto, depois nós vamos ver, né, como eles eles vão falar daqueles príncipes da época ali, das autoridades, Herodes, Pôncio, Pilatos, como Deus agiu diante dessas autoridades. Depois nós vamos olhar como eles viram aquela ameaça e o que eles pedem diante disso. Queridos, para adiantar para você, a igreja primitiva pedia coragem para pregar a palavra. Ainda que houvesse adversidades, perseguições, ainda que eles entendessem claramente que eles são contra Jesus, eles criam na palavra. Eles sabiam que era Jesus, sabiam que era Deus e falavam, Senhor, ajuda-nos. Ajuda-nos a sermos esses pregadores e pregadoras do teu evangelho, aqueles que evangelizam, que falam da tua verdade. Ajuda-nos, Senhor. Mais uma evidência de uma igreja que ora. Ela tem comunhão, nós vimos, né? E ela crê na sã doutrina. Vamos orar, queridos? Senhor, obrigado por essa noite, Deus. Obrigado pela bênção de nós podermos olhar para um texto como esse, tão profundo, Senhor Deus, e vemos como o Senhor é soberano sobre tudo. Não há circunstâncias, não há situações, não há pessoas que não estejam debaixo do teu controle, Senhor. O Senhor controla todas as coisas. Nós cremos nisso, Senhor Deus. A nossa igreja quer viver, Senhor Deus, teologicamente saudável, crendo na verdade da tua palavra, Senhor. Crendo que o Senhor está no controle de todas as situações que nós passamos nessa vida, Senhor. Nós cremos na tua palavra, no que foi revelado, o que o teu Santo Espírito, Senhor Deus, se revelou aos escritores da tua palavra, para nortear a nossa vida, Senhor. Ajuda-nos a viver dessa forma, Deus. Eu lhe peço, Senhor, que nós possamos cada vez mais conhecer acerca do teu Filho, nosso Rei, o Senhor Jesus Cristo.
Para nós entendermos, Senhor Deus, que essa perseguição que acontece à tua igreja, essa perseguição que acontece a nós, Senhor Deus, é porque eles não creem no Senhor. Nós cremos, Senhor Deus, na oração do Senhor Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 17, aquela oração sacerdotal do teu Filho Jesus. Nos diz, Pai, que nós não somos desse mundo. E o Senhor Jesus orou por nós, Pai, daqueles que seriam encontrados, e nós fomos encontrados. Ajuda-nos, Senhor, a conhecermos esta verdade e vivemos nessa verdade. Obrigado, Deus, por essa reunião. Abençoa-nos para que possamos orar de maneira correta ao Senhor, de maneira que te agrada, de maneira que te honra. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Nós vamos demonstrar essa evidência